Estudo Bíblico Isaías 13. A queda da Babilônia. Seguem-se agora as profecias de Isaías acerca do dia do Senhor e o que isso significa para as nações. A Babilônia e a Síria são tratadas juntamente no primeiro oráculo, capítulo 13, verso 1 e 14, verso 27. Porquanto a Babilônia se tornou a coroa de joias do Império Assírio. Os reis assírios desejavam se coroar como reis dessa cidade renomada, mas nunca a dominaram por completo. A Babilônia, nos tempos assírios, era o maior centro de comércio e indústria no Vale do Tigre e do Eufrates. Ver mapa do Império Assírio. Era considerada também o centro da religião e da cultura, e como tal, a Babilônia representa os reinos desse mundo. Pedro e João continuam a citar a Babilônia como um símbolo das nações ímpias. É um sistema de corrupção mundial que se levanta em orgulhosa desobediência a Deus. 1 Pedro 5,13, Apocalipse 14:8, 16, verso 19, 17, verso 1 e 18, verso 24. Verso 1, sentença. A palavra hebraica pode indicar um peso literal correspondendo à ideia de que a palavra profética é uma pesada responsabilidade para o profeta que precisa anunciá-la, também traduzida por oráculo, como se significasse um simples elevar da voz do profeta. O profeta tem de trazer uma mensagem dura e desagradável. Os capítulos 13 até 23 anunciam juízos contra vários povos vizinhos de Israel. Outras profecias sobre a Babilônia em Isaías 47, de 1 a 15, Jeremias 50, verso 1 e 51, verso 64. Sobre a queda da Babilônia escatológica, o domínio do paganismo e do materialismo, Apocalipse 17, 1 e 18, verso 24. Verso 2. Como em capítulo 5, verso 26, o Senhor convocou exércitos estrangeiros para conquistar a Babilônia em toda a sua grandeza. Então, em 539 a.C., o rei Ciro da Pérsia ficou sabendo que poderia entrar naquela cidade pela entrada aberta para o leito do rio. Portão dos Nobres. Provavelmente os portões da Babilônia. Eles eram assim chamados porque os ricos e poderosos babilônicos se consideravam os aristocratas do mundo naqueles dias. Verso 3. Os persas, sob Ciro o Grande, são profeticamente chamados de meus consagrados por Deus, porque ele os consagrou para cumprir a sua vontade para que derrubassem a Babilônia. A vitória deles será realmente o triunfo de Deus, porque ele trará o seu juízo sobre a Babilônia no devido tempo. Verso 4. Esse é o barulho de muitas nações já congregadas para a guerra. Deus está realmente no controle. Capítulo 30, versos 30 e 31, 33, verso 3, Salmo 29, versos 5 a 9. O Senhor é o comandante dos exércitos, ora terrestres, ora celestiais. Aqui, Deus está usando um exército terrestre para trazer juízo sobre a Babilônia e destruí-la. Isso antecipa a vinda do Senhor no tempo final para esmagar, enfim, a Babilônia, as nações ímpias, e para despedaçar seus inimigos e para estabelecer seu domínio sobre todas as nações. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Verso 5. Como a Síria era a vara na mão de Deus para trazer juízo sobre Israel, capítulo 10, verso 5, agora a Síria e seus exércitos combinados de muitas terras distantes se tornam os instrumentos para trazer o juízo de Deus sobre a Babilônia, como sendo apenas um relance de curto prazo da queda final de Babilônia pelas mãos das forças universais de Deus. Apocalipse 18, verso 2. Versos 6 a 22. O terror do dia do Senhor é aqui descrito.
A profecia olhou para além da conquista mais imediata da cidade pelos medos para um dia do Senhor ainda maior e antecipou a destruição final da Babilônia pela intervenção pessoal do Messias. Verso 6. Aqui o dia do Senhor, Jeová, declaradamente não é escatológico, mas refere-se aos acontecimentos de 539 a.C. Contudo, esta queda da Babilônia é profeticamente típica da derrota da Babilônia nos últimos tempos, Apocalipse 14:8, a qual o terrível fenômeno meteórico do capítulo 13, verso 10 se aplica particularmente. Mateus 24:29. Isto se deduz pela referência ao mundo em capítulo 13, verso 11, e não ao Império Caldaico apenas. Esse dia também é chamado de O Dia, versos 9 e 13. Ver nossa nota em capítulo 2, verso 11. Verso 7. Os povos tornar-se-ão completamente impotentes. A coragem vai desaparecer. Capítulo 19, verso 1, Jeremias 6, 24, Ezequiel 7, 17 e 21, verso 7, Naum 2, verso 10. Verso 8. Como a mulher parturiente. Essa comparação é usada frequentemente na Bíblia para descrever os sofrimentos intensos nos dias que antecedem a libertação final de Israel. Capítulo 21, verso 3, 26, versos 17 e 18, Jeremias 4, 31, 13, verso 21, 22, verso 23, Oséias 13, 13, Miqueias 4, 10, 5, versos 2 e 3, Mateus 24, verso 8 e 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Verso 9. A destruição da Babilônia por Senaqueribe em 689 a.C. torna-se um exemplo do juízo futuro que virá no dia do Senhor final. Isso ocorrerá quando o Messias voltar para julgar todos os vivos sobre a terra. Nesse caso, o profeta fala da Babilônia, que é a última cidade ímpia do mundo a ser destruída, juntamente com todos os seus habitantes. Apocalipse 17, 18. Verso 10. Muitas vezes a Escritura associa cataclismos cósmicos como símbolos do julgamento de Deus e com o tempo da tribulação que antecederá imediatamente a volta de Cristo. Capítulo 5, verso 30, 8, verso 22, 24, verso 23, Ezequiel 32, versos 7 e 8, Joel 2, 10 e 30, 31, Amós 5, 18, 8, verso 9, Mateus 24, 29, Marcos 13, 24, 25, Lucas 21, 25 e Apocalipse 6, versos 12 a 14. Verso 11. O mesmo pecado de orgulho que havia levado Israel a ser castigada, capítulo 5, verso 21 e capítulo 9, verso 9, causará a ruína de Babilônia. Capítulo 47, versos 5, 7 e 8. O castigo aqui não é somente para a Babilônia antiga, mas para toda a terra habitada. O justo juízo de Deus será sobre a maldade do mundo, a Babilônia, as nações ímpias, as enroscadas atividades do ímpio, a presunção do orgulhoso e a arrogância dos tiranos, que violentamente exercitam a sua autoridade. Eles todos serão humilhados e abatidos por causa das suas obras más. Apocalipse 18, verso 7. Verso 12. Por causa dessa visitação, a mortandade entre os homens será extremamente alta, porém não total. Deus deverá preservar um remanescente fiel. O remanescente será pequeno. Este é comparado à escassez do puro ouro, especialmente o ouro fino de Ofir. Verso 13. Na revelação da ira de Deus,
O universo físico será estremecido e sacudido até os alicerces. Tais representações fazem parte integrante das descrições do dia do Senhor e não se devem desprezar como se fossem meras expressões figuradas. Veja 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10 e 2 Tessalonicenses 1, versos 7 e 8. Verso 14. Voltará, fugirá. O poder de atração da Babilônia tornar-se-á como um fantasma quando os povos perceberem quão breves são os reinos humanos. Versos 15 e 16. Traspassado, violada. Esses são os terrores produzidos pela guerra. Ciro se considerava um libertador das cidades que ele conquistara e não teria permitido esses tipos de comportamento. Mas nesse momento, Deus retirou a sua mão e permitiu aos assírios mostrarem a sua crueldade para o povo da Babilônia. Os babilônios não escaparam. Verso 17. Medos. Esse povo, que habitava uma área a sudoeste do Mar Cáspio, ao norte da Pérsia, a leste da Síria e a nordeste da Babilônia, mais tarde aliou-se à Babilônia para conquistarem a Assíria em 610 a.C. e posteriormente com os persas para destruir os babilônios, 539 a.C. Verso 19. Sodoma e Gomorra. Com toda certeza, Deus destruirá a Babilônia com o mesmo poder sobrenatural com que agiu sobre essas duas cidades antigas. Gênesis 19, 24 e Apocalipse 18, verso 8. Verso 20. As Escrituras profetizam a ruína absoluta da Babilônia, declarando que a cidade nunca voltará a existir, como de fato até hoje não foi restaurada. Jeremias 51, versos 61 a 64. Por esse motivo, é lógico entender que a Babilônia mencionada em Apocalipse, capítulos 17 e 18, não é a nação e a cidade conhecidas pelos historiadores. Trata-se, de certo, de alguma combinação política e eclesiástica, da qual a Babilônia do Antigo Testamento é apenas um tipo, um exemplo. Versos 21 e 22. A Babilônia tornar-se-á imprópria para a habitação humana. Somente os animais ferozes buscariam o lugar. Capítulo 34, versos 11 e 15, Jeremias 50, 39 e 51, 37, Sofonias 2, versos 14 e 15, Apocalipse 18, verso 2. Talvez a maldição sobre o sítio original da cidade é o que leva até os árabes a evitar as ruínas. Verso 20. Como já observado no verso 6, assim que a Babilônia atingisse o seu apogeu, seus dias estariam contados.